E a pergunta do dia é: qual decisão de negócio pareceu pequena, mas mudou tudo no longo prazo? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então veja bem. Qual decisão de negócio pareceu pequena e mudou tudo no longo prazo? Olha, essa decisão para mim, não só ela pareceu pequena naquela época, mas pareceu assim que não faria diferença nenhuma, sabe? Porém, fez total diferença dentro da minha história. Eu estava lá, mais ou menos no ano de 2000, mais ou menos, deve ser 2000, 2001, estava ali com 20 anos, 21 anos, por aí. Eu sou de 79, sabe? E aí, bicho, eu tinha uma fabriquinha de roldanas para portões. A gente aqui tinha até uma peculiaridade, que as roldanas elas eram fabricadas aqui com ferro fundido, sabe? Geralmente, o pessoal compra barras de aço para fabricar essas roldanas. De 1,5 polegadas até 4 polegadas. Tem gente que fabrica de 4,5 polegadas também. Mas no meu caso lá era de 1,5 polegadas até 4 polegadas. E meu pai teve a ideia, isso aí antes da empresa estar comigo, né? De fazer essas roldanas de ferro fundido, sabe? E foi uma ideia muito boa. A gente começou a fazer, a gente foi numa fundição lá na cidade de Cláudio. Aqui em Minas Gerais, lá na cidade de Cláudio, é um polo de fundições. Então a gente foi lá, conseguimos achar por um preço lá razoável, na época combinamos, fizemos lá, combinamos, aí fez-se o molde, né? Que é um molde de madeira, pintado e tal. E fabricamos, com esses moldes, fabricamos por vários anos. Porém, meus pais, em determinado momento, eles já eram idosos, aposentaram, mudaram, foram morar na praia e deixaram a fabriquinha lá comigo, sabe? Era pequenininha. Tinha 4 tornos, sabe? Tinha 4 tornos, tinha todos os tornos, não tinha nada de CNC nem nada. CNC nessa época estava começando ainda. 4 tornos, aí tinha uma serra de fita, tinha uma serra convencional e mais algumas máquinas assim, acessórias, sabe? Máquinas complementares, tipo furadeira de coluna, né? Essas outras coisas, esmeril, essas coisas que você tem em oficina de usinagem mecânica. E ali eu fiquei tentando ainda, por mais ou menos uns 3 anos, tocar aquele negócio pra frente, sabe? Tentando. Mas eu não tinha experiência nenhuma de negócio. Eu tinha experiência na fabricação das roldanas. Eu já trabalhava lá desde os 14 anos. Então, eu tinha experiência, sabia fazer o negócio. Fabricava com qualidade, entregava tudo mais e tal. Porém, eu estava começando, né? E eu fiquei lá nesses 3 anos, eu não consegui estabelecer uma margem de lucro que fosse assim possível de eu ter lucro real no final, depois que você tirava as despesas correntes do mês, sabe? Você tinha lucro quando você olhava só material, tudo mais, esse tipo de coisa, mas quando você somava os custos da empresa como um todo, não tinha lucro, sabe? Eu não conseguia ver isso. Eu era muito novo e tudo mais. Aí eu fui me afundando no negócio, até que chegou uma hora que não deu mais, né? E eu tive que fechar a empresa. E essa decisão de fechar, que é a decisão que a gente está abordando aqui no vídeo, foi muito dura, foi muito pesada. Mas parecia que era uma coisa de nada na época, sabe? Uma coisa de nada em qual sentido que eu falo? No sentido da importância que aquilo ali teria. Parecia que era uma decisão de fracasso, sabe? Porém, foi o que me fez refletir em muita coisa que me possibilitou depois investir nos imóveis da forma que eu fiz e que aí sim eu consegui
ir bem e tocar e ser meu negócio no qual eu trabalho até hoje. Sabe, por exemplo, eu lembro nitidamente que uma das coisas que eu pensei na época era, cara, lidar com esse monte de clientes todo mês, sabe? Porque eram vários, era como se fosse, digamos que no mês normal, a gente tinha, por exemplo, 50 entregas, 60 entregas, sabe? Então toda hora você tinha que conferir coisa por coisa, sabe? Rodana por rodana, para ver se alguma daria problema. Se uma desse problema, já era motivo para o cliente ter uma reclamação do cliente. Então tudo isso eu fui refletindo lá nessa época, sabe? E aí eu pensava nos imóveis, né? Porque eu já tinha alguns exemplos do meu próprio pai, que ele sempre teve os imóveis como um investimento dele, apesar que ele não construía para alugar igual eu acabei fazendo, mas ele tinha os imóveis como o investimento dele. E eram os imóveis que salvavam. E uma das percepções que eu tive foi, nossa, ele só tem um cliente, cara, olha isso. Ele só tem um cliente, ele só conversa com uma pessoa, sabe? Então eu pensei, olha só, por exemplo, se eu for fazer uma construção, eu vou demorar 1 ano para fazer, e depois eu vou ter que fazer uma combinação, quer seja de venda ou de aluguel, vai ser com uma pessoa só. E todo o valor virá daquela pessoa, sabe? Então isso na época me pareceu uma coisa assim muito boa, porque eu faria, lógico que dependeria muito da minha capacidade de fazer a coisa bem feita, porque vejam bem, se eu naquele momento fizesse um negócio mal feito, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir aquele um cliente, sabe? Então é como se você estivesse fazendo o contrário da diversificação, como se você estivesse pegando todos os ovos e colocando numa só cesta. Mas aí é aquele ponto, que cesta é essa que você está colocando, né? E aí eu acabei fazendo o seguinte, ao longo do tempo, fiz aí passava 2 anos, fazia outro, passava mais um tempo, fazia outro, fazendo um por um, você vai criando aí sim, um conjunto, né? Cada um imóvel é único. E você pega o somatório de todos, aí você tem uma diversificação dos seus investimentos. E nos imóveis, você tem a condição de perceber a localização do imóvel, que é a coisa mais importante de todas. Então vejam bem, uma decisão que eu fiz lá atrás, eu tinha 22 ou 23 anos no máximo. Na verdade, eu acredito mais na possibilidade dos 22, eu acho que eu tinha 22, que aí teria sido no ano de 2001, por aí, 2002. E que foi a decisão de fechar, de mudar de negócio e tal, na época, obviamente. Eu não sabia ainda qual negócio eu iria entrar depois desse, sabe? E aí eu fui para a construção depois de pensar alguns meses, pensar bastante, tudo mais, avaliar. Mas foi uma decisão pequena, de um menino de 22 anos, 21 anos por aí, que depois moldou todo o futuro. Porque é aquela questão, é como a questão da meritocracia, por exemplo, sabe? Se meritocracia fosse um conceito absoluto, você cavar um buraco na terra dá muito trabalho, então mereceria que você tivesse muito mérito por aquilo. Então a meritocracia tem várias questões que a gente tem que pensar sobre ela. Existe meritocracia? Acredito eu que sim. Porém, na conjunção da inteligência com o trabalho duro. Você tem uma ideia inteligente, tem uma ideia que dá certo, e aí você luta por ela, batalha bastante, aí sim. Meus amigos, me falem aí nos comentários o que vocês acham dessa visão e qual foi a decisão de vocês, que pareceu pequena lá atrás, mas que mudou todo o futuro e foi muito importante lá na frente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.